Boa noite a todos. Depois de um período de férias, estamos retornando na nossa casa, todos os domingos à noite, às 20 horas. Tanto presencial quanto online. Sejam todos bem-vindos. Abrindo por acaso o nosso livrinho, vamos ver a lição que nos cai hoje. Elimine a tensão. Tenso e inquieto, você sente que todo o seu sistema nervoso está contraído. Descrê de uma boa saída para a sua situação. No entanto, freie os pensamentos e feche os olhos, se possível. Sinta como se estivesse recebendo uma suave luz e energia em todo o seu corpo, a começar pela cabeça. Permaneça assim algum tempo. Abra os olhos e não pense em nada negativo. A solução aparece. O equilíbrio nasce da confiança nas forças. Então, assim, com essa nossa lição, começamos essa semana que está se iniciando, tentando não pensar nada de negativo. Fechando os nossos olhos, agradecemos pelo dia de hoje, pela semana que está se iniciando e pelo retorno na nossa casa espírita. Pedimos também que possamos entender a lição de hoje e sempre lembrando de pôr em prática no nosso dia a dia, como eterno aprendizes que somos na escala da nossa evolução. Pedimos também que a luz maior cubra todo o nosso país, cubra a nossa cidade, o nosso estado, que todos os nossos irmãos se sintam reconfortados nesse momento, tendo a certeza de que a luz maior está envolta a todos os seres. Que assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no livro Quando Volta a Primavera, de Amélia Rodrigues, por Divaldo Pereira Franco, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 32, onde nós temos uma figura, nós temos uma personagem que passou para a história e passou para os evangelhos como aquele que auxiliou o Jesus a carregar a sua cruz. Simão Cirineu ou Simão de Cirene. O espírito Amélia Rodrigues, que escreve através de Divaldo Pereira Franco, ela consulta os registros históricos do planeta, aonde constam as histórias, as narrativas, onde constam as imagens acerca das coisas importantes pelo qual o planeta passou, inclusive aquelas que dizem respeito à figura do Mestre Jesus e do período em que ele esteve entre nós, encarnado na região da Palestina. E, através desses registros, Amélia Rodrigues escreve de modo primordial suas histórias e suas narrativas, quase como romances, e narra para nós as figuras, os fatos, as falas, que não estão nos evangelhos, mas que constam dos registros do nosso planeta, e do qual ela pode extrair com exímia maestria aquilo que seria a história fidedigna, a história verdadeira, completa nos seus refolhos, em todos os seus aspectos, com todas as suas falas, narra também os sentimentos, descreve os personagens e repleta a nossa alma com todas aquelas narrativas e histórias magníficas que dizem respeito ao período em que o Cristo esteve entre nós e nos legou, através dos evangelhos, todas as lições que precisamos hoje e no futuro para a nossa evolução. Então, falemos de Simão. Simão de Cirene passou brevemente pelos evangelhos, quando seu caminho cruza com o caminho do Mestre, rumo ao Calvário, sendo então convocado pelos guardas romanos que o obrigam a carregar a cruz até o local da crucificação. Então, Simão Cirineu, ele cruza o caminho dele com o caminho do Mestre no momento mais grave da vida do Cristo, quando ele sai das grades que o prendiam
na casa em que os romanos usavam como quartel-general, e é conduzido pelos guardas e por toda a multidão, e se dirige até o Gólgota, onde ele será crucificado. Só que o Cristo foi preso na noite anterior, sofre muitas humilhações, sofre muitos flagelos, muitas violências. Quando ele sai na manhã seguinte para ser crucificado, ele se encontra muito fraco. Dizem os especialistas que o madeiro aonde ele foi crucificado, e a história, os pesquisadores, os historiadores, têm dúvida se ele carrega uma das peças da cruz ou se ele carrega a cruz como um todo. De qualquer forma, para o Cristo, aquela madeira tratava-se de uma madeira muito pesada, e fraco como ele se encontrava, violentado como fora, ele não consegue se manter em pé e ainda carregar aquele pedaço de madeira. E os soldados romanos escolhem alguém da multidão. Eles olham em volta, veem Simão e fazem com que ele se apresente, o convocam, porque Simão era judeu, e fazem com que ele auxilie o Cristo a carregar a cruz até o local da crucificação. Então, Simão Cirineu passa para a história nesse momento, e a história dele nos acompanha até hoje. Lê-se, cada vez que nós vamos ler, cada vez que chegamos no período da Páscoa, vamos encontrar essa figura, junto do Mestre, carregando a cruz do Mestre. E nós, nos evangelhos, não temos maiores apontamentos acerca de quem seria ele, como que ele aparece ali, porque ele estava ali. Mas nós, dentro da doutrina espírita, sabemos que nada é por acaso. Há sempre uma intenção, há sempre algo mais. E se nós fôssemos simplesmente fazer um recorte de um espírito que se chama Simão de Cirene, Simão Cirineu, e se fôssemos contar a história desse espírito desde o momento da encarnação, naquele tempo, naquele período em que o Cristo se apresentava, que o Cristo aqui estava, obviamente que aqueles minutos, aquela hora talvez, não vai definir quem ele era. Simão era muito mais do que aquele pequeno período que a história o refere, carregando a cruz do Cristo. Existiu antes e continuou existindo depois. Como espírito imortal, já havia percorrido inúmeras encarnações, se encontrava num momento importante e, obviamente, depois desse evento, continuou a viver, continuou a encenar a própria encarnação e teve história. E é um pouquinho disso que nós vamos tentar revisitar. Obviamente que essa personagem é muito mais do que este recorte que aparece brevemente, e os relatos espíritas apresentam mais ampla descrição de quem foi esse homem que passou pela história no momento mais grave da humanidade. Então, mais do que aquele pequeno recorte era a vida de Simão. Mesmo que nós observássemos, por exemplo, as narrativas dos evangelhos, os 4 evangelhos, e em um deles, um dos evangelistas diz que se fosse escrito tudo, o que se sabia, o que se lembrava, e o que o Cristo falou, e o que o Cristo ensinou, mesmo sem palavras, o planeta Terra não seria suficiente para acomodar todos os livros que se fariam a respeito dele, com as narrativas que eles poderiam conter. Da mesma forma somos nós. Se nós fôssemos observar uma encarnação toda, e se nós, por exemplo, escrevêssemos diariamente uma página em um diário, se nós elegêssemos uma idade na nossa vida, por exemplo, 20 anos, e escrevêssemos a partir dos 20 anos uma página por dia contando da nossa vida, nós contaríamos tudo? Obviamente que não. Nós contaríamos alguns relatos mais esparsos do que aconteceu durante o dia, algumas coisas que no momento em que sentássemos, provavelmente à noite, então escreveríamos algumas coisas do que aconteceram durante o dia, mas ainda assim seriam pequenos fragmentos.
do que realmente vivenciamos no dia. E da mesma forma, temos que ver a obra do Cristo dessa forma. Ele é muito mais do que aquilo que foi escrito dele. E Simão também tinha muito mais a contar e a viver e a narrar para nós do que simplesmente aquilo que a história nos legou. Através do nome dele, nós podemos aferir que ele então era da cidade de Cirene. E essa cidade era uma colônia grega antiga, localizada na Líbia. A Líbia é um país hoje no norte da África e faz fronteira com o Egito. Nessa cidade de Cirene existiam inúmeros judeus. E Simão era um deles. Simão vivia lá. E a história nos conta no livro, esqueci o nome do livro agora, mas tem um livro que narra a história de Simão, né, Juventude e Evangelho, e diz que Simão tem um sonho profético. E os judeus são muito, muito afeitos a isso, né? E nesse sonho profético, uma entidade fala para ele que ele deveria levar os filhos até Jerusalém. E como nós sabemos, o povo judeu, assim como muitos povos árabes, eles tinham como sua tradição percorrer longas distâncias, saindo dos locais onde eles residiam, e se dirigir até a cidade de Jerusalém numa das festas importantes que lá aconteciam. A Páscoa, por exemplo. Então, esses judeus se deslocavam, esses judeus eles saíam de onde eles moravam e iam até Jerusalém participar desses festejos. E por conta desse sonho profético que Simão tem, que ele deveria levar os filhos até Jerusalém, ele parte dessa colônia grega, ele parte da cidade de Cirene, lá no norte da Líbia, e se dirige até Jerusalém. Simão, então, atende o chamado e parte com seus filhos. E o nome dos filhos era Alexandre e Rufo. Chegando ao destino nos trágicos momentos do julgamento do mestre, ao qual presencia, sendo testemunha também do seu suplício e auxiliando no traslado do madeiro. Então, Simão se desloca, ele chega até Jerusalém. Obviamente que ele não chega no instante da crucificação do Cristo, ele chega alguns dias antes. Como a viagem era muito longa, demorava muitos dias, quando eles chegavam, eles tinham uma necessidade premente de aumentar os fundos. Então, eles iam trabalhar, eles se propunham, eles vendiam os seus dias naquilo que fosse necessário. Então, eles poderiam trabalhar nos campos, eles poderiam trabalhar com os animais, eles poderiam trabalhar em construção, e assim eles conseguiam arrumar dinheiro para se sustentar. E nesse período em que ele estava lá, acontece o período da Páscoa. E nesse dia, ele voltava, no dia da sexta-feira, onde o Cristo é julgado e condenado, ele volta do campo e ele percebe todo aquele burburinho, toda aquela movimentação que acontecia por conta da crucificação do mestre. E a prisão dele também. E tudo isso mexe com ele, mexe com Simão, e ele passa a acompanhar todo aquele desenrolar. Então ele vê o julgamento, ele vê o suplício, ele se compadece do mestre, e na manhã seguinte, quando ele iria acompanhar aquele cortejo sinistro que conduziria o Cristo até o Gólgota, ele passa a ser convocado pelos romanos para que auxilie, para que leve a parte pesada do Cristo até a conclusão da execução. Simão Cirineu era forte e ele também auxilia Jesus a levantar diversas vezes. E numa dessas vezes, o mestre fala com ele e diz que a cruz que Simão tinha que carregar era o cuidado que ele tinha que ter com os próprios filhos. E ele deveria amar e conduzir esses filhos, apesar das suas falhas morais. E essa passagem precisa ser observada por nós e compreendida além das metáforas. Simão Cirineu, sendo forte, ele carrega a madeira. E ele não havia sido supliciado, Cristo sim.
Então, ele sendo um homem de complexão forte, além de ele carregar a madeira, ele auxilia o Cristo. E Amélia Rodrigues diz que quando ele faz isso, ele sente um frenesi. Ele não saberia descrever o que ele sentia, mas parecia que aquilo mexia profundamente com ele de forma positiva. Então, para ele não foi um sacrifício. E se nós descrevermos devidamente a cena, nós vamos ver que ela não é uma cena fácil, mas Simão, faz aquilo e ele não sente outros sentimentos senão um frenesi positivo, uma alegria, uma felicidade por auxiliar aquele desconhecido, que ele não sabia quem era. E ele ouve do mestre, e isso também mexe com ele. Aquele homem desconhecido, supliciado, condenado, fala com ele e acerta acerca dos seus filhos. Simão tinha problema com os filhos. E o Cristo, num daqueles desfalecimentos, diz para ele: olha, a minha cruz você me ajuda a carregar, mas a tua cruz é os teus filhos. E você precisa amá-los e conduzi-los. E se nós, observando o Evangelho e trazendo para nós as orientações que o Cristo deu para Simão Cirineu, nós vamos chegar na mesma conclusão. Os nossos filhos também são a nossa cruz. Nós precisamos amar e conduzi-los, mesmo que eles possuam falhas morais. Então isso vale para nós também. E o fato dele auxiliar o Cristo também traz para nós uma mensagem, também traz para nós, através da metáfora, da imagem, traz para nós uma orientação. De nossa parte, significa que seremos convocados na própria matéria para trabalhar e auxiliar o Mestre em seu árduo ministério. E nesse momento estaremos junto com ele, mesmo constrangidos pelas circunstâncias e atônitos. Nos veremos nem com uns, nem com o outro. Então, ser convocado na multidão para auxiliar o Cristo vale para nós também. Em algum momento, nós seremos empurrados de fora da multidão, seremos colocados à frente e seremos convocados pela própria matéria, na matéria, vivenciando o corpo físico, nós seremos convocados também a fazer, a auxiliar o Mestre Jesus como Simão Cirineu fez. Em algum momento no trabalho que o Mestre precisa, nós seremos convocados. E isso vai nos colocar numa circunstância de constrangimento e aonde nós nos sentiremos atônitos. Quando a multidão elege Simão Cirineu, ele sai da multidão. Ele não pertence mais à multidão. Ele caminhava no meio da rua com aquele que estava humilhado, ferido e condenado. Simão Cirineu, junto com o Cristo, carregando a cruz do Cristo, olhando para a multidão, não se sentia mais como um deles. Simão Cirineu não era mais um na multidão. Ele não era condenado como Cristo, mas caminhava com ele e sentia tudo aquilo que a multidão dirigia para ele e para Simão. Só que Simão, pelo processo evolutivo em que ele se encontrava, muitos degraus abaixo do Mestre, ainda não era como o Mestre. Seguia junto. Via o que a multidão dizia, sentia a energia ruim que vinha da multidão. Não pertencia mais àquela multidão. Mas, em seu processo evolutivo, ainda não era como o Mestre. Ele não estava nem com um, nem com outro. Ele se encontrava num limbo,
constrangido e atônito. Também nós entraremos em tal circunstância. Significa também que, mesmo por pouco tempo, iremos estar carregando a nossa cruz com as nossas provas que ela representa, mas também dividiremos com o Mestre a cruz que ele voluntariamente abraça, de modo que observássemos seu exemplo e sua abnegação. Então, por pouco tempo, nós estaremos carregando a nossa cruz e também estaremos dividindo a cruz do Cristo. Por algum momento, em alguma circunstância, nós teremos que fazer as duas coisas. Trabalharmos na nossa obra e trabalharmos na obra do Cristo. Porque o Cristo fez o que fez, mas ele não tinha o que resgatar. Ele não precisava de nada daquilo. O Cristo voluntariamente abraçou. Voluntariamente o Cristo se permitiu. Voluntariamente o Cristo deixou que o atingissem, que o ferissem, que o condenassem. Não há a menor dúvida de que se o Cristo quisesse se defender, nenhum dos seus acusadores conseguiria manter a postura moral para acusá-lo. E o Cristo se permitiu. Porque ele nos dá um exemplo de abnegação, de boa conduta. Ele nos dá um exemplo de fé. Ele não recua. E talvez nós, em algum momento, sejamos convocados para o mesmo tipo de exemplo e de abnegação. E talvez seja um momento, talvez seja um período, talvez seja uma encarnação toda, não importa. Em algum momento nós seremos colocados na mesma posição de Simão, carregando a nossa própria cruz, continuando a carregar, como Cristo diz para ele, a tua cruz são os teus filhos. Simão não deixa, nem antes e nem depois daquele momento grave, não abandona os seus filhos. Ele continua com eles. Ele carrega a sua própria cruz, mas em algum momento, por um período curto, ele auxilia o Cristo a carregar a cruz dele. E o Cristo diz, continue, faça, é a tua cruz, carregue a tua cruz. E ele carrega a cruz dele e carrega a cruz do Mestre. E isso também, esse momento, essa passagem, significa ainda que apesar do poder que o Mestre enverga, ele não desconsidera do nosso auxílio, dizendo veladamente que cada um de nós precisa erguer-se das próprias provas para trabalhar na obra geral e na orientação daqueles que estão sob os nossos cuidados. Então o Mestre, apesar do poder que ele tem, do poder que ele enverga, da capacidade que o Mestre possui, ele não desconsidera a nossa ajuda. O Cristo não diz que não precisa de ajuda, o Cristo quer a nossa ajuda. Ele está dizendo nessa passagem para todos nós que somos observadores do caminho do Mestre, do exemplo do Mestre, que nós precisamos ser mais fortes do que a nossa própria prova. Porque em algum momento nós precisamos trabalhar na obra geral. Às vezes a gente se fecha dentro da nossa família, dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho, da nossa comunidade, e acha que está fazendo muita coisa. Mas às vezes nós vamos ser convocados para uma obra maior, mais ampla. Orientação daqueles que estão sob os nossos cuidados mais amplos. Nós precisamos nos erguer, nós precisamos nos esforçar. E nós precisamos lembrar também que aquele momento, ele foi gravíssimo na trajetória humana. Aquele momento, ele foi gravíssimo na história de Simão Cirineu. Assim como nós hoje, nós estamos numa transição planetária e isso é um momento grave. Isso é um momento sério. E nós, diante das dificuldades dessa transição, precisamos dar conta da nossa cruz, do nosso trabalho
e precisamos também nos erguer para uma obra maior, uma obra geral. Precisamos orientar, fazer todo o possível nessa obra geral, porque é um momento grave, é um momento de transição. Simão Cirineu não tinha a menor ideia da gravidade daquele momento quando ele o vive. Ele não tinha como saber o que significava aquilo. Hoje, 2000 anos depois, talvez ele entenda, observando aquilo que houve e o momento grave pelo qual ele passou. Mas ele faz, atônito, com medo muitas vezes da própria multidão, com medo dos soldados romanos, com medo daquele condenado. Quem era aquele condenado? Agora eu estou junto dele, eu estou auxiliando ele. Pensem como Simão. Mas ele não tinha como saber o que significava aquilo. Mas fazendo o que fez, as suas emoções, os seus sentimentos dizem para ele que aquilo era importante. Ele não sabe o que era, mas ele se sente motivado, ele se sente feliz. Como assim? Um supliciado carregando uma cruz, a instantes de ser executado, ovacionado pela multidão, cercado de guardas romanos, e ele se sente feliz. Ele não sabia que era um momento grave, mas ele fez. E ele ouve do Cristo, ouve do Cristo. Ouvir do Cristo, dizendo assim: tua cruz é o teu filho. E a gente com tantas informações, será que a gente está fazendo o que é certo? Será que a gente está onde precisa estar? Será que está tudo certo? Será que nós estamos fazendo bastante? E daí vem o Cristo e diz: sim, você está fazendo. Sim, está certo. É isso, continua. Se a gente se põe no lugar dele, a gente entende o que significa. Então vamos trazer tudo isso para os nossos dias. Estamos vivendo momentos graves. Temos a nossa cruz e temos a cruz um pouco, só um pouquinho da cruz do Cristo para carregar. O trabalho que o Cristo realiza, um coração por vez, há 2000 anos, há muito mais tempo, mas contando a partir do momento em que ele esteve aqui. Momento grave, sério, onde nós precisamos nos erguer das nossas próprias provas e nos mover a trabalhar. Fazer mais, como Simão fez. Talvez ouçamos do Mestre que é isso que precisamos fazer. A atitude de Simão também nos faz refletir acerca da solidariedade. Quando então podemos repartir as cargas que existem pesadas sobre os ombros dos outros, naqueles momentos que estamos menos sobrecarregados, aprendendo a lição da empatia. Então, a lição de Simão faz isso também para nós. Nos faz refletir acerca da solidariedade. Se não fazemos por outros motivos, façamos porque entendemos o que é solidariedade. Porque nós entendemos o que é empatia, se colocar no lugar do outro. Custava para aquele homem forte, em boas condições, auxiliar aquele condenado, aquele reles condenado, a ir até o ponto onde ele seria crucificado e aonde passaria as últimas horas da sua vida em posição de agonia e sofrimento? Tinha algum problema Simão fazer isto para aquele homem? Solidariedade e empatia é difícil para nós nos movimentarmos e compreendermos essas pequenas lições?
entender o que é solidariedade e empatia e auxiliar aquele que precisa no momento em que ele precisa. E sentir, muitas vezes, mesmo sem ser alguém em especial como Cristo era, mas sentir que um pequenino como aquele que o Cristo nos recomendou, de repente pode movimentar em nós a nossa saúde, movimentar em nós o nosso reequilíbrio emocional. Emmanuel, quando o Chico começava a reclamar do trabalho que ele tinha que fazer, Emmanuel convocava o Chico e mandava ele para as regiões mais pobres da cidade onde ele morava, e lá ele fazia o Chico fazer diversas atividades, socorrer diversas pessoas, e o Chico voltava carregado das suas energias do bem e parava de reclamar da sua atividade e do seu trabalho. Isso está numa das obras que o próprio Chico escreveu acerca do Emmanuel. Alguns relatos que nos trazem, diz que o Chico, quando reclamava, Emmanuel agia dessa forma. Não parece um exemplo do Simão? Nós não saímos das nossas pequenezes, das nossas dificuldades menores e nós nos colocamos numa condição de solidariedade e empatia. Muitas vezes, quando a gente vê a cruz do outro, a nossa parece pequena. Assim como o Cristo, que não tinha pecado nenhum a resgatar, veio e carregou apesar da cruz da nossa ignorância, aprendamos com ele que todos nós que nos achamos em evolução, também carregamos em algum momento os erros da nossa coletividade. Então o Cristo não tinha pecados, mas ele vem e carrega a cruz da nossa ignorância. A nossa ignorância, a nossa pequenez espiritual, promove a triste cena da crucificação do Cristo. E nós, em algum momento, vamos ter que carregar, vamos ter que corrigir esses pecados, esses erros da coletividade. Não resta a menor dúvida que o momento da transição planetária, grave como estamos passando agora, é um momento de colheita e de correção dos erros da coletividade humana. Estamos todos sofrendo as mesmas energias, sofrendo das mesmas psicosferas, do mesmo calor, do mesmo frio, da mesma carestia no mesmo planeta. E não há para onde fugirmos. Precisamos corrigir os erros coletivos da nossa civilização humana, desde os momentos em que ela foi anotada em algum momento na nossa consciência. E precisamos fazê-lo agora. Então o Cristo carrega o erro da nossa ignorância, nos mostrando como deveríamos fazer quando estivéssemos em momentos graves, como o momento grave que estamos passando agora. E que nós façamos um esforço para carregarmos, para corrigirmos, para melhorarmos essas dificuldades coletivas, através do nosso discurso, do nosso trabalho, do nosso exemplo. Porque é isso que vai contar para aqueles que ficarão ainda neste planeta escola, quando ele deixar de ser um mundo de provas e expiações e se transformar em um mundo de regeneração, onde nós iremos nos refazermos, como está lá no Livro dos Espíritos, nos refazermos da transição que agora estamos vivendo e enfrentando. Muitas vezes somos o Simão dos entes queridos e dos irmãos cambaleantes. Inúmeras vezes somos o Simão em nosso trabalho, que muito requer do nosso empenho. Noutras vezes representamos o Simão nas nossas comunidades e círculos de convivência. Muitas vezes nós vamos ser convocados para sermos como ele. Às vezes na nossa família, às vezes no nosso trabalho, às vezes na nossa comunidade. O Cristo era um justo, era um inocente. E o Cristo nos dá o exemplo. E a truculência e a ignorância dos soldados romanos daquele momento fazem o que fazem. E Simão é convocado para auxiliar, para carregar, para erguer.
E nós somos também convocados dentro das nossas famílias, dentro do nosso trabalho, dentro das nossas comunidades, fazendo mais do que os outros, sendo exigidos mais do que os outros, nos esforçando dentro das nossas limitações, dentro das nossas movimentações e das coletivas. Somos convocados a isso. O exemplo de Simão se repete inúmeras vezes na nossa vida. Muitos de nós nos deparamos com alguém necessitado e esquecemos o exemplo do Cirineu, que coroou a eternidade como aquele que esteve ao lado do maior mestre de todos, legando para as gerações a lição de ajudar e servir diante da miséria humana. Então, muitas vezes a gente vê um necessitado, muitas vezes nós encontramos criaturas precisando de uma ajuda, e nós esquecemos do exemplo do Simão Cirineu. E às vezes essa atitude pode coroar a eternidade, como coroou para Simão ao lado do mestre, do maior mestre de todos. Talvez nós não estejamos fazendo para o Cristo, mas estejamos fazendo pelo Cristo. Quando auxiliamos alguém, quando orientamos alguém, quando nos dedicamos a alguma situação que requer de nós mais do que requer da grande maioria das pessoas. E a lição que nós podemos levar para nós, assim como Simão Cirineu legou para o futuro, é de ajudar e servir diante da miséria humana. Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vendo a miséria humana se expressar, nós estamos vendo as dificuldades que as pessoas sentem diante desses tempos difíceis, e para nós a lição de Simão Cirineu continua valendo. Nesses momentos graves como estamos vivendo agora, é necessário que nos lembremos do exemplo do Mestre Jesus e daquele que o auxiliou naquele momento grave, para que nós também nos coloquemos nessa situação e para que nós pratiquemos o máximo possível esse exemplo que tanto o Mestre como Simão nos deram naquele momento grave da transição da humanidade e do nosso planeta. Uma pequena observação acerca de um fato histórico, de uma personagem histórica, e que traz para nós muitas considerações e muitas lições importantes. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pelo retorno do nosso trabalho nesse ano que se inicia, que os bons espíritos estejam conosco, que o Mestre Jesus permita que nós trabalhemos em nome dele, e que possamos nos esforçar para merecer os olhares compassivos daqueles que nos observam da realidade espiritual, e que nós possamos, dentro da capacidade que possuímos, desenvolver o trabalho que nos propomos da melhor maneira possível. Que sejamos orientados, que sejamos guarnecidos e que sejamos conduzidos pelas boas inspirações. Que o Mestre Jesus esteja conosco, que ele nos ilumine e que ele ilumine o caminho que nós iremos seguir e os caminhos aonde iremos colocar os nossos pés. Que assim seja.